Olá, seja bem-vindo ao Capital Planeja, o podcast do Grupo Capital. Aqui falamos sobre planejamento financeiro e investimentos e também sobre pessoas, as pessoas que fazem tudo isso acontecer. Eu me chamo Daniel Valverde, CEO e sócio do Grupo Capital, e hoje eu me encontro aqui com o Endran Galego, sócio responsável pela área de expansão, e também com Fred Kumbis, sócio e responsável pela área de pessoas. Estamos aqui para falar sobre uma cultura de excelência, como que a gente consegue construir isso numa empresa, numa organização e a partir disso fazer um trabalho cada vez mais incrível. Então eu gostaria de dar boas-vindas aqui ao Endran, nosso sócio aqui, ao Fred, também nosso sócio. E hoje a gente está aqui para falar sobre gente, sobre cultura, tudo isso que importa muito dentro de uma empresa e que realmente faz uma empresa de excelência, gente no centro. Então, para a gente já começar por aqui, eu trouxe algumas perguntas para explorar com vocês, mas antes de mais nada, eu acredito que é importante vocês se apresentarem rapidamente. Então, Endre, conta um pouquinho sobre você, sobre sua posição no Grupo Capital. Boa, vamos lá. Endren Galego, eu estou trabalhando com planejamento financeiro há uns 10 anos já, né? Sou economista, já vim da área, e aí ao longo dessa trajetória, né, como a gente foi vivendo lá atrás, eu fui indo para a parte de gestão, depois para a parte de expansão, né, de criar equipes, de trazer a galera para esse nosso mundo, para esse nosso jeito de fazer a coisa, né? Então, já passei por muita coisa diferente, mas me encontrei aqui nesse mundo. Uma das brincadeiras que a gente até fazia bastante era quando a música do Fantástico ela para de te incomodar no domingo à noite, você encontrou o que você quer fazer de verdade. Né? E eu me encontro assim já faz bastante tempo. Perfeito, boa. Obrigado pela sua apresentação. Fred, e você? O que te trouxe até aqui? O que você encontrou aqui dentro do Grupo Capital e o que fez você continuar nessa trajetória conosco? Legal, Daniel. Eu vim de um universo super competitivo, né? Fui atleta de natação metade da minha vida. E depois da natação, estudei economia, depois estudei psicologia, mergulhei no universo do planejamento estratégico até encontrar o planejamento financeiro. Assim como o Endra, estou há mais de uma década mergulhado no planejamento financeiro e encontrei no Grupo Capital uma oportunidade de mostrar, através do back-office, através do trabalho de pessoas, como que a gente pode trilhar esse caminho de planejamento financeiro de uma maneira muito mais leve, muito mais orgânica, sem precisar passar pelos perrengues que a gente passou 10 anos atrás. Perfeito. Você falou sobre perrengue, você falou sobre aquilo que você viu há 10 anos atrás e cada vez mais está em voga falar sobre cultura, falar sobre o clima da empresa, o quanto que é importante ter gente no centro. Mas voltando sobre cultura, o que você acredita ser uma cultura de excelência dentro de uma empresa e mais, o que você acredita ser uma cultura de excelência aqui no Grupo Capital? Legal. Cultura de excelência, a gente está falando de performance de uma maneira orgânica. Então, a gente tem que conseguir trabalhar todas as partes técnicas para o resultado financeiro vir para a empresa, vir para cada planejador, ao mesmo tempo que a gente faz essa gestão das emoções, esse acompanhamento. Então, a gente entende cultura como que a gente faz no dia a dia e clima como que a gente percebe o que a gente está fazendo no dia a dia. Então, a gente tem que trabalhar esse lado humano ao mesmo tempo que a gente trabalha a competência financeira, os resultados. Perfeito, perfeito. E Endra, Fred nos trouxe um pouquinho sobre cultura aqui, mas a cultura ela é uma construção, né? E nós poderíamos falar aqui que é uma eterna construção para que você possa fortalecer isso a cada dia. Mas você se lembra como foi dar os primeiros passos para construir essa cultura dentro do Grupo Capital? Lembro, cara. Lembro muito bem, assim, até interessante voltar no tempo e pensar nisso. Eu acho que a construção, ela foi muito mais olhar para dentro de casa, olhar para quem éramos nós ali, tudo que a gente tinha feito até então, né? Como que a gente se tratava, como a gente tratava cliente, o que a gente queria ter vivido lá atrás, acho que até encaixa com o que o Fred falou, né? Os perrengues que a gente passou, as coisas que os clientes viviam. Então, como que a gente acerta cada um desses detalhes? E aí, então, a cultura ela foi mais olhar para nós, ver como que a gente já fazia e expandir isso. Boa. E a hora que você vai contratar, a gente está falando com a pessoa responsável por expansão do Grupo Capital, de trazer gente, né? Quando você vai contratar, tem muita gente que ainda acha que o currículo é importante, a experiência que teve,
Só que nós olhamos muito para a cultura aqui e a gente até usa muito o termo sobre o fit cultural, né? Na hora que você vai contratar alguém, o quanto que isso é importante? Quais são os comportamentos, quais são os valores que você leva em conta para realmente acontecer uma contratação da melhor forma possível, que seja bom para nós e para aquela pessoa que está chegando? Dani, falar de fit cultural no mercado num geral, muitas vezes está lá só para cumprir papel, né? Aquela coisa de você falar que precisa, mas na verdade você está olhando para o que a pessoa simplesmente pode trazer e pode agregar ali dinheiro, trazendo clientes, etc. Para nós aqui, no dia a dia, é o que mais importa. Todo o restante, toda a parte técnica, é legal falar pro pessoal que está em casa, aqui a gente ensina. A gente já tem esse know-how, né, muito tempo fazendo isso, então essa parte a gente ensina. O que a gente não ensina é fit cultural. É querer fazer, vontade de colocar a coisa em prática e aquele negocinho que a gente bate bastante, o mercado até bate, mas a gente sabe que na maioria das vezes não é verdade, que é cliente em primeiro lugar. Então, eu acredito que essas duas linhas de a vontade, o propósito, a coisa, querer fazer a coisa do jeito certo e realmente botar em prática é o que a gente precisa ver, é o principal para a gente ver numa primeira conversa. E aí perguntando, né, a vocês dois, o que vocês acreditam que são comportamentos, valores que são inegociáveis, né? Não só para uma empresa, principalmente para o Grupo Capital, é claro. E como que isso se manifesta? Como que vocês conseguem fazer esses acordos desde a contratação com as pessoas? Enfim, o que é inegociável de comportamento hoje, falando de Grupo Capital, falando de uma organização onde que as pessoas estarão ali juntas para construir algo? Acredito que o primeiro ponto é propósito, né, André? Assim, propósito é uma palavra muito desgastada hoje em dia, mas a gente tem de propósito como realmente causar um impacto positivo no que você está fazendo no dia a dia, né? Acho que você tem que sentir essa chama dentro, assim. É isso. Cara, tem um negócio muito legal que eu levo para mim quando eu tô no momento de contratação, que é olhar para as pessoas que estão sentadas ali e ver se eu enxergo a gente alguns anos atrás, Legal. ou a gente hoje. Eu falo, poxa, essa é uma pessoa que se ela estivesse me liderando, faria sentido? Essa é uma pessoa que se estivesse atendendo o meu cliente, eu confiaria? Legal. Então, eu acho que encaixa nisso, né? Precisa ver propósito, senão não vai. E precisa ter essa semelhança. É muito difícil a gente falar exatamente o que a gente quer de um candidato no nosso mundo, que a gente atende tanta gente diferente. Agora, se eu conseguir olhar e ver um de nós, e quando eu falo um de nós, não estou falando só sócio, estou falando da galera que está com a gente, que faz o negócio acontecer do jeito certo com o cliente. Aí eu já fico mais tranquilo. Pegando esse gancho aí, teve alguma contratação que vocês já notaram que isso foi de primeira? Olhou para aquela pessoa, você se viu naquela pessoa, pegando esse gancho que você trouxe, que você falou, é isso, e que deu muito certo e está dando muito certo? Bicho, a gente vai longe aqui, viu? Porque se eu for falar a real, todo mundo que tá com a gente hoje, que já tá com a gente há um tempinho, e eu tô falando um tempinho, nem precisa ser anos assim, mas essa galera que tá dando certo, que tá fazendo por onde, a gente vê no nosso dia a dia, né? Pelo menos falando da parte que compete mais à expansão, eu consigo ver em todas as pessoas que foi desde o primeiro clique. Muito difícil ter alguém que na conversa, nos primeiros dias, não é aquela coisa e essa pessoa fica com a gente. Né? E aí, do lado de pessoas, acredito que está numa linha parecida, né? Bem nessa linha mesmo. Assim, recentemente a gente teve a contratação de coordenadores comerciais que na própria entrevista, o que eles estavam cansados no mercado, o que eles estavam buscando é exatamente o que a gente trabalha aqui dentro. Então deu para ver a vontade deles de querer estar aqui super alinhada com os nossos valores. Então acho que como dois exemplos bem próximos, os dois coordenadores comerciais. Né? Muito bom, muito bom. Você falou sobre esses dois coordenadores comerciais, né? E aí eu gostaria de explorar um pouco mais isso. Essas pessoas que estão batendo na porta da gente aqui para trabalhar conosco, ou que nós chegamos até eles, o que vocês notam que mais eles estão interessados? O que essas pessoas, esses profissionais que estão no mercado,
eles estão pedindo, eles estão querendo para entrar numa empresa? Do lado da gente, a gente fala sobre fit cultural, a gente fala sobre algumas capacidades, sobre brilho no olho, sobre vontade. Mas o que vocês notam do outro lado? A pessoa que está chegando aqui para a gente, para conversar com a gente, o que eles querem, o que eles desejam, o que eles estão procurando? Eu acho que é exatamente fit cultural. Só que eles não encaram como fit cultural. Então você tem a pessoa que está ali desgastada, que está triste com o mercado, que às vezes não consegue botar a cabeça no travesseiro para dormir direito, porque a empresa está lá, precisa empurrar, precisa bater meta, precisa fazer o que... colocar para o cliente aquilo que ela não colocaria para ela mesma, para as pessoas da família. E isso vai matando um pouquinho por dentro. Então é justamente fit cultural. Só que para eles, não sei se está tão claro, pelo menos para a maioria. E depois que a gente bate um papo inicial, ela fala, pô, é isso, se for... Eu recebo até... Cara, até bastante. A galera nos primeiros dias falando assim, ó, eu falei pro meu marido, eu falei pra minha esposa que tava bom demais pra ser verdade, que não parecia real. E com cada pessoa que eu falo, com cada um que eu tenho contato aqui dentro, eu tenho mais certeza do que tá acontecendo, tenho mais certeza daquilo que a gente conversou. Então, acho que a palavra ainda é fit cultural. Acredito que é bem nessa linha mesmo. E até essa maturidade profissional, né? As pessoas vêm de um ambiente, ainda mais falando do mercado financeiro, vêm de um ambiente super desgastante, né? Olhando meta, empurrar o que precisa para o cliente. E a hora que começa esse diálogo aqui dentro de entender que a gente vai falar de resultado, sim, mas a gente vai falar de resultado através de uma via que respeite saúde mental, que respeite o desenvolvimento humano. Então, a hora que o pessoal começa a perceber que é possível ter um dia a dia que você se sinta realizado e mesmo assim causar esse impacto positivo financeiramente falando, pô, é uma porta de entrada muito grande aqui dentro, assim. Eu queria aproveitar e colocar um pouquinho mais o dedo nessa ferida, né? Nós sabemos quantas pessoas chegam até nós que já são do mercado financeiro e que eles chegam realmente desgastados, né? Vocês usaram inclusive essa palavra, né? Meta, resultado, conflito de interesse, não encontra mais propósito, vocês falaram de propósito também, não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade. O que vocês estão notando nesse mercado que ele está mudando? Na cabeça dessas pessoas, o que elas estão procurando quando a gente fala de mercado financeiro? Qual que é o maior desgaste que elas possuem hoje que faz essas pessoas bater na nossa porta, elas quererem procurar algo novo? Foi a fundo nessa, né? Ó, o que eu vejo é muito numa linha de... Tá todo mundo evoluindo, tá todo mundo cada vez com mais propriedade do que é o mercado, do que a gente pode ter, do que a gente tem, do que a gente está entregando. Então, conforme a gente vai criando essa maturidade, que o Fred até trouxe agora, de... Poxa, eu sei que tem esse caminho e sei que tem esse outro. Eu conheço já os dois, eu não consigo mais ir pelo primeiro, eu só consigo ir pelo segundo. Isso está acontecendo para o planejador, pro profissional da área no geral, e está acontecendo para o cliente. Então a maturidade está indo numa mesma linha, e eu acredito que a pessoa se vê numa situação de, se eu continuar nessa, ou eu fico doente, ou daqui a pouco eu perco os meus clientes. Entendi. Então vem essa sede por mudança. Pô, eu consigo trabalhar de um jeito que me satisfaz e que eu mantenho o meu cliente para sempre. Perfeito. Porque a gente sabe quão duro é conseguir clientes, né? Só quem faz a parte de prospecção sabe disso. Então eu acredito que é um pouco nessa linha. Principalmente a hora que os profissionais eles vão desenvolvendo vínculo com os próprios clientes, vai ficando muito difícil para eles continuar empurrando o COI ou girar a carteira a cada 6 meses, sabe? É desgastante saber que não está fazendo o melhor para o cliente, mas ter que bater meta, etc. Então, o mercado está olhando muito para isso. Como que a gente consegue desenvolver esses vínculos a hora que eu vou atender meu cliente, a hora que eu vou atender o filho do meu cliente, a hora que eu vou atender os tios do meu cliente, porque esse relacionamento profissional ele vai ganhando cada vez mais espaço no dia a dia, assim, vai ficando cada vez melhor, desde que você esteja dentro de uma cultura que respeita isso, né? Perfeito. E esse profissional está desgastado, passa por tudo isso que vocês comentaram, tem a oportunidade de estar conosco ou com empresas que realmente pensam no cliente, pensam nas pessoas, mas aqui no Grupo Capital, o que é importante para esse profissional ser contratado por nós, passar a ter um vínculo conosco de alguma forma?
Se fala muito sobre soft skills, sobre hard skills, sobre habilidades, comportamentos. O que realmente é importante para dar esse match com o Grupo Capital? Pô, a gente até falou, né, um pouquinho por cima já. Então, fit cultural, a gente tem alguns valores, e aí, assim, sendo muito, muito sincero, os nossos valores, eles contemplam alguns pontos diferentes, algumas ações diferentes, alguns comportamentos diferentes. E como eu coloquei antes, toda a parte técnica é ensinável. Agora, pegar uma pessoa, pegar o que ela é no íntimo, como ela trata a família, como ela trata os clientes atuais, o como ela se trata mesmo, isso é muito mais difícil de mudar. Então, como um primeiro match, é olhar para isso, é olhar um pouquinho além de da imagem que a pessoa está querendo me vender, porque de fato a gente se vende o tempo todo. Uhum. Então, eu olhar um pouquinho além daquilo e ver quem é a pessoa, qual que é a essência. Porque às vezes tem uma pessoa na minha frente que ela tá super nervosa e beleza, ela tá ali, tá numa entrevista. Talvez ela não seja assim com o cliente, talvez é um negócio do momento, talvez ela chegou ali de uma experiência um pouquinho diferente, né? Sei lá, tava atrasada porque aconteceu alguma coisa e chegou mais nervosa. Perfeito. Então é tentar enxergar um pouquinho além. E o brilho no olho, né, Daniel? O brilho Cara, no olho. Senão... É claramente quando é uma resposta de copia e cola de um chat GPT em comparação de quando a pessoa tá ali vivendo presente na entrevista, presente no onboarding. O brilho no olho diz muita coisa, assim. Cara, não dar risada, não sair de uma entrevista empolgado é não continuar o processo. Entendi. Isso. Faz todo sentido. Estamos falando de gente que trabalha com gente que movimenta as coisas. Então, todo esse detalhe que vocês estão colocando é muito importante. E aí eu até noto em vocês, né? O brilho no olho que vocês estão falando sobre tudo isso. Quando você fala sobre a outra pessoa, você se ver na outra pessoa, para mim fica muito claro a partir da conversa que a gente está tendo aqui. A gente podia ter escolhido fazer qualquer coisa e a gente escolheu exatamente estar aqui fazendo isso. Assim. Perfeito. Acho que esse é o sentimento que tem que ter. Perfeito. Muito bem colocado. Daí tem uma pessoa que está nos ouvindo agora, fala assim, legal, Grupo Capital, né? Entendi o que eles pensam, a importância do fit cultural, a importância do brilho no olho. Quero passar por um processo dentro do Grupo Capital. Como que é esse processo aqui dentro? Como que funciona o nosso modelo de recrutamento e seleção? Como que foi pensado cada etapa disso? Boa. Na parte comercial da coisa, a gente tem 2 a 3 contatos, né, processos ali com o candidato nas entrevistas. E aí, primeiro deles é fit cultural. Né? Nada acontece, a gente não fala de remuneração, a gente não fala de plano de carreira, de nada disso, enquanto o fit cultural não tiver acertado. Então sentar e se conhecer. Quem é a pessoa? Vem da onde? Faz o quê? Gosta de quê? Tá procurando o quê para o futuro? Então, a hora que isso casa, fala, bom, fit cultural bateu, aí a gente tem um segundo momento onde a gente vai falar de ganhos, de projeção, de carreira, de tudo que a pessoa pode conquistar aqui dentro. Então, quando a gente fala de processo em si, começa com inscrição ou por vagas quando a gente abre, ou através do Seja Parte do nosso site. A pessoa vai lá, preenche formulário e se candidata. Existe um primeiro contato, geralmente por ligação, para a gente entender, né, um pouquinho que é aquela pessoa, se ela está realmente procurando a mesma coisa que a gente. Isso evolui para uma primeira entrevista. Se der tudo certo, para uma segunda entrevista. E ali, a partir de todo mundo que está aprovado, a gente tem um comitê para sentar e falar quem são as pessoas com mais brilho no olho, que mais encaixam com a gente, que a gente vai se dedicar agora 2 meses para deixar essa pessoa pronta para ser uma planejadora financeira do Grupo Capital. Então esse é o processo. E só da gente não ter aquelas etapas de entrevistas com 4, 5 pessoas ao mesmo tempo, já mostra a diferença de atenção que a gente faz no processo seletivo. Tá, então vocês têm... Nós possuímos etapas mais individualizadas, é isso? É isso. E nessa etapa mais individualizada, mais uma vez falando aqui, o brilho no olho, vocês notam que é muito importante. E além disso, vocês falaram que a parte técnica ela é ensinável, a gente consegue desenvolver. Como que faz isso? A pessoa vem aqui para dentro, né? A gente sabe o quanto que é importante hoje, por exemplo, ter um onboarding que seja incrível,
para aquela pessoa, que realmente possa colocar ela para fazer as coisas da melhor forma possível, para desenvolver ela. Esse início, passou a contratação, entrou no onboarding, quais são os detalhes mais importantes, tanto da empresa para com essa pessoa, como dessa pessoa para a empresa? Acho que dá para a gente dividir em dois, né? Tem a parte mais do back-office e tem essa parte que é a comercial. No onboarding comercial, Dani, tudo que a gente tenta fazer ali com o pessoal no início é dar as ferramentas que a gente não tinha lá atrás. Então, onde a gente bateu cabeça, onde foi mais difícil. Então, ensinar o beabá. Ah, mas a pessoa já sabe, ela já tem conhecimento, ela já tem cliente, ela já tem carteira. Maravilha. Isso tudo vai fazer com que ela se desenvolva mais rápido ainda. Mas o nosso jeito de fazer a coisa, ele tem algumas nuances que só nos treinamentos, nos roleplays, que isso fica muito claro. Então a gente tem, antes de entrar para a equipe interna, a gente tem esse onboarding, onde a pessoa entra para uma equipe de tração e onde a gente vai ajudar ela a ter resultado. Aquele negócio de pegar na mão, de estar do lado mesmo, o que a pessoa precisar para quando ela precisar fazer a coisa acontecer em conjunto. A gente tem 2 meses, como se fosse um namoro ali antes da coisa virar casamento. Então, 2 meses para treinar toda a parte que ela precisa para desenvolver o trabalho, para começar ali a desenvolver o trabalho. Deu certo, tá atendendo alguns clientes, a gente tá presente no treinamento, não só ali com a câmera ligada, mas participando, ativo, sabe? Contribuindo com as outras pessoas. Tudo isso já mostra o brilho no olho. Então a gente vai medir várias coisas, olhar várias coisas durante esse onboarding para que ao longo desses 60 dias a pessoa ela já consiga ter resultado, já consiga ganhar dinheiro e ela se prove, digamos assim, para esse nosso casamento. E aí, nesse processo todo, a gente se prova para ela também. Então tudo aquilo que a gente falou no processo seletivo é onde a gente mostra que é verdade, que não é só um discursinho bonito para estar no site, para chamar atenção. E a partir do momento que o planejador se associa, aí tem um mar de diferença entre o que a gente faz aqui e o que é feito no mercado. Então, no mercado é muito comum você, planejador financeiro, que não está no Grupo Capital ainda, é muito comum você ter uma reunião de acompanhamento com o coordenador a cada 4, 5 meses. Você só ter acesso a treinamentos gravados, você mesmo olhar os seus números, você tentar descobrir onde que você pode melhorar. Enquanto aqui a gente tem uma gestão de desempenho com uma área de dados voltada para entender todas as métricas, para chegar para o planejador financeiro e para o coordenador dele, já com os insights. Onde tem que melhorar, por que tem que melhorar aqui, quais que são as estratégias para fazer esse desenvolvimento. Então aqui tem toda uma estrutura para que o planejador consiga utilizar todos os recursos que ele tem, se desenvolver plenamente, não está sozinho, né? Esse sentimento que a gente percebe nas entrevistas do pessoal de fora, né? O pessoal tá sozinho, assim, não sabe muito bem para onde ir. Tá jogado, às vezes, dentro de uma empresa, não sabe o que fazer, às vezes quer muito melhorar os próprios resultados, o desempenho, se desenvolver cada vez mais, mas se sente sozinho. Quer analisar os dados, mas não tem ideia de como analisar os dados, assim, né? Então aqui a gente já chega com essa inteligência financeira. Não sabe nem quais dados escolher, às vezes, né? Então, comunica muito com o que o mercado faz com o cliente hoje. Então o mercado olhando para cliente, fala, vai lá e tira tudo desse cliente que você pode. E aí o planejador, né, o assessor, etc., faz isso. E a empresa está tentando tirar tudo do assessor, do planejador que ela pode. Então aqui é diferente. Da mesma forma que a gente olha para o cliente a longo prazo, aqui a gente olha para o planejador a longo prazo. Como que eu consigo que esse planejador, depois que a gente ensina para ele tudo que a gente sabe, que a gente faz ele cortar todos os caminhos que a gente não cortou lá atrás, como que esse cara escolhe ficar dentro do Grupo Capital? É se ele sentir que vale a pena, que faz sentido, que ele tá crescendo junto, sabe? Perfeito, perfeito. E eu acredito que escolher estar naquele lugar, naquele momento, você se sentir no lugar certo, isso faça toda a diferença, né? Com certeza. Nós vemos muitas pessoas presas ainda àquela empresa que ela está achando que se sair dali não vai dar certo. E o mercado está cada vez mais ampliando as oportunidades. Um exemplo somos nós, né? Quando a gente fala de Grupo Capital, as oportunidades que nós estamos abrindo para que as pessoas
estejam aqui com total apoio, pegando todo o gap que o mercado tem, todas as dores que o mercado tem, para fazer uma coisa ainda melhor, né? A gente fala de uma excelência de cultura, de uma excelência para que as pessoas realmente consigam se desenvolver, consigam estar realizadas. Isso para nós é muito importante. Já que eu toquei um pouco no assunto sobre mercado, nós falamos agora há pouco sobre contratação e nós falamos sobre onboarding. Uhum. Quais são os maiores erros que vocês acreditam que, olhando para o mercado, olhando para outras empresas, elas cometem tanto na contratação e depois no onboarding? E o que isso afeta? Contratar baseado no quanto você tem de carteira. Boa. É errado. Começar por aí é errado. Facilita? Claro que facilita. Eu não vou ser hipócrita e falar para você assim, Dani, se a pessoa ela tiver uma rede de relacionamento alta renda, ou se ela já tiver uma carteira, isso não vai adiantar o processo para ela ter sucesso aqui dentro. Claro que vai, mas não pode ser o ponto de partida, digamos assim. Tem que ter um negócio antes. Pô, é a mesma coisa que você casar com alguém por dinheiro. Não vai fazer sentido. Longo prazo, você vai ter problema. Então quem é a pessoa... a gente se vê junto, a gente dá certo junto, a gente cresce junto, e aí depois a gente vai para essa linha. Então é muito menos... Refraseando para responder melhor a sua pergunta, eu acho que eles olham para o que é mais material do que para a gente. E é aí que está o grande erro. E um discurso muito distante da realidade, assim. Quantas vezes a gente já não conversou com planejadores financeiros que tinham uma proposta super bonita para entrar em determinada empresa, entraram em determinada empresa e depois de 3 meses viram que era completamente... A realidade, o dia a dia era completamente diferente. Então, acho que vender o sonho, qualquer empresa consegue vender, né? Mas materializar esse sonho aí dentro já é muito mais difícil. Você diz sobre descasar a fala, a venda desse sonho com a real prática daquele ambiente, daquela organização. Exato. Basta ver esses prêmios que são dados para consultores, para planejadores nessas outras empresas, que são prêmios que basicamente reconhecem quem vendeu mais. Não estou falando da qualidade de atendimento. Agora você pegou uma coisa que eu gostaria de entrar um pouquinho mais. Vou até sair um pouco do script aqui, do que eu já tinha programado junto com vocês. Mas nós vemos muitas empresas que elas possuem seu site, até nas paredes, né? Paredes cheias de frases bonitas, valores, né? Tudo estampado por aí, mas que a prática é outra. Né? Parece que existe uma dissonância cognitiva nessas empresas com as práticas que elas têm, com aquilo que elas escreveram, até no seu manual de conduta, no seu manual ali que tem sobre os valores e comportamento. As que tem. Mas hoje é muito bonito colocar um monte de frases na parede, no site, e aí dentro do mercado financeiro e dentro do mercado em geral, a gente vê de uma forma constante, por exemplo, ter lá estampado sobre cliente no centro, cliente em primeiro lugar, né? Colocando esse valor, inclusive, como uma das primeiras coisas que é mais importante para a empresa. Daí nós vemos as premiações que essas empresas dão, principalmente essas grandes empresas. Não preciso falar o nome aqui, eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, elas vão saber muito bem ao ir nos eventos dessas empresas. Vê lá, cliente no centro, daí é premiado quem mais vendeu produto para o cliente, batendo a meta em cima do cliente e não a meta do cliente. Então parece que tem uma dissonância aqui, né? No Grupo Capital a gente costuma falar muito sobre isso, sobre não ter os valores somente estampados na parede ou no site, mas realmente praticar aquilo, né? Como que vocês enxergam esse tipo de atitude que as empresas vem fazendo, né? Vem se comportando, essas palavras bonitas na parede, mas na prática é totalmente diferente. E como que a gente se diferencia dessas empresas? Essas empresas estão com o tempo contado, né? A maturidade de mercado está crescendo cada vez mais, as pessoas estão olhando, conversando entre umas às outras, e basta entrar nas avaliações do Google. Entra nas avaliações do Google no Grupo Capital, vê a quantidade de avaliações com 5 estrelas que a gente tem. A quantidade de feedbacks qualitativos, sem a gente ficar pedindo, porque os clientes realmente se sentem respeitados, se sentem bem apoiados aqui. E faz uma comparação com outras empresas do mercado.
Acho que só aí a gente já consegue ver uma grande diferença na qualidade de atendimento, no propósito vivendo, né? Não são aqueles valores na parede, aqueles valores lá no site. Mas é como que a gente transforma isso em ações, em comportamentos no dia a dia. Acho que só aí já tem uma grande diferença, né, André? Eu vejo muito assim, Fred, muito assim. Tem, assim, desde achar o planejador, né, o candidato, e encantar ele do jeito errado, até achar o cliente e encantar ele do jeito errado, são dois caminhos que a gente vê muito. E assim, vai começar a minguar, a galera não é boba, tá todo mundo aí, assim, dinheiro tá cada vez sendo um tópico mais falado, né? Antes a gente tinha um negócio, não pode falar salário, não fala de bônus, ou não pede aumento, enfim. E hoje você vê as pessoas ficando pouquíssimo tempo em cada empresa. Uhum. Cara, é um absurdo o pouquíssimo tempo que você vê nos currículos lá. Às vezes eu até assusto. Eu falo, beleza. Preciso, a depender, né? Tem gente que, claro, isso vai afastar, mas tem gente que fala, poxa, não faz sentido. E aí você vai, conversa com a pessoa e você entende o porquê daqueles gaps ali. Eu tenho até um caso nessa linha, que você falou, saí daqui com 1000 expectativas para ir para tal lugar, cheguei lá, todo dia tinha um produto milagroso do mês, todo mês tinha um produto milagroso, e enfim, aí empurra para os seus clientes. Cara, não consegui fazer. E aí começou a dar briga, começou a me chamar a atenção e tal. E eu vi uma coisa que eu nunca tinha vivido antes. E pessoas assim, que já estavam no mercado financeiro há um tempo. Então, cara, vai minguar. Estão com os dias contados, acredito eu. Talvez até isso reflita nesses dados que a gente tem em 2024, 2025. As empresas do mercado financeiro na região sudeste têm um índice de 62% de retenção, enquanto o nosso é 84,6%, assim. Então, você pode olhar para o mercado, analisar dado, analisar comportamento, está todo mundo indo para uma mesma direção, assim. Então, respondendo diretamente a pergunta, os dias dessas empresas estão contados. Ou eles mudam drasticamente, ou vão perder cada vez mais espaço. Isso fica claro com a fala de vocês. E uma outra coisa. Quando nós falamos sobre contratação, que é um início ali de um processo para a pessoa estar conosco, depois a gente fala de onboarding, realmente a pessoa já aqui dentro. Passou esse onboarding, mas desde o onboarding isso pode acontecer, né? Eu queria saber um pouco mais sobre a importância do feedback, essa cultura do feedback. O que vocês diriam que é importante, né? O que as pessoas têm que se atentar? Eu vejo muitas pessoas chegando na empresa e tendo medo de feedback, tanto de enviar o feedback, né? De dar o feedback como de receber. Como que a gente lida com isso no dia a dia, com quem está conosco? O que é importante as pessoas se atentarem, também ficando a dica para quem está em outra empresa? Como que ela pode se aproveitar mais dessa ferramenta tão importante que a gente nota no dia a dia de um profissional? Se onde você está, você não recebe feedback, o seu feedback não é bem-vindo, começa a procurar outra coisa, está atrasando o seu crescimento. Então, acho que esse recado é um recado forte. A gente pergunta no processo seletivo o quão aberta a pessoa está a receber e dar feedback. Uhum. Eu não quero alguém aqui dentro que não ajude a gente a crescer. E eu não quero alguém aqui dentro que não seja desenvolvível, digamos assim. Como que eu vou ensinar a parte técnica? Como que eu vou ensinar aquilo que a gente é, aquela nossa essência? Não para mudar a essência da pessoa, mas para lapidar alguns pontos que talvez ela carregue aí já de mercado, se ela não é uma pessoa que está aberta a receber, né? Ou dar feedback. Então, feedback é muito, muito importante. E a gente pratica isso assim a partir do dia 1. Até feedback sobre o processo seletivo a gente dá. Então assim, a gente quer ver a evolução. É isso, cara. A gente está em 2025. Se você em 2025 está aprendendo sobre feedback sanduíche, corre. Amplie o seu campo de visão. Aqui dentro do processo de onboarding, os feedbacks são semanais. Com certeza. Porque as pessoas, a partir do momento que entendem a cultura, entendem a propósito do Grupo Capital, como a gente faz negócio aqui dentro, eles vêm para entender qual que é esse jeito capital de fazer, né? Qual que é esse nosso modelo. E para se adaptar, para se ajustar cada vez mais a esse modelo, feedback semanal. Para quem está ouvindo a gente aqui agora e ficou curioso, o que é um feedback sanduíche?
Como que você explicaria isso? Ai, cara. Feedback sanduíche é coisa de empresa pequena, assim. Tá. Não tem muito pra onde fugir. Você começa uma reunião caçando alguma coisa boa, positiva que a pessoa fez na última semana, no último mês, para trazer algo negativo, é bem essa conotação mesmo, para trazer algo negativo que você precisa que essa pessoa melhore, mas para não acabar com um clima ruim essa reunião, você também traz uma outra coisa positiva, né? Então é por isso que eles chamam de feedback sanduíche. Positivo, negativo, positivo. Mesmo que os positivos você esteja caçando alguma coisa só para mascarar um pouquinho e não ficar um clima muito pesado. Então não tem verdade nesse processo de feedback sanduíche. Apenas é uma forma ali de expressar o que a pessoa tem de negativo, colocando algumas coisas que ela caça para colocar de positivo e ver se a pessoa se desenvolve a partir desse feedback sanduíche. É isso? É isso. É muito mecânico. Tá. Não tem a atenção, a presença ali. A depender do líder, você até pode ter um negócio com verdade. Mas é um jeito difícil de trabalhar. Dar um feedback assim é difícil de trabalhar. Então, se você se coloca no lugar do outro, assim como... Vamos lá. Se eu quero que o planejador se comporte com o cliente do nosso jeito, eu preciso me comportar com ele desse jeito. Isso precisa virar parte da rotina. Isso não é fit cultural. Isso é jeito de trabalhar. É costume. Então, é olhar para quem está sentado ali na nossa frente e falar, bicho, cara, isso aqui tá mandando muito bem, isso aqui tá mandando muito bem, isso aqui tá mandando bem. Isso aqui que você tá mandando bem, talvez se fizer desse jeito aqui, pode encaixar pra você. Cara, você tá precisando de alguma coisa? Ó, aconteceu alguma coisa ruim. Vou lá e falo, bicho, vamos conversar aqui. Sem perder o timing da coisa. Muito na hora, cabeça quente pode ser ruim. Muito depois também, você não tem o efeito. Então, como que a gente pode ter essa troca aberta, leve? É só se a gente coloca o bem-estar da pessoa, a evolução da pessoa na frente. E todo mundo sente isso. Então não precisa ficar com dedinhos, não precisa ficar com coisa. Sentir, a pessoa conseguir sentir que você está fazendo por ela e não só por resultado. Acho que já muda tudo, né? Maturidade profissional, né? Adulto lidando com adulto. É isso. Perfeito. E para reforçar sobre essa questão de feedback, o que vocês entendem que são os pilares mais importantes de um feedback de excelência? E dando esse feedback de excelência, se só o feedback funciona, se tem que ter algum tipo de acompanhamento depois do feedback, qual é o resultado de um bom feedback, de um sistema de feedback que seja positivo para os profissionais que estão ali. Então, quais são os reais e poderosos pilares dentro de um feedback? E um feedback positivo que eu digo de excelência, o que ele faz com a outra pessoa que está daquele outro lado? Daniel, primeiro a gente tem que sair do achismo. Tem que mergulhar e entender quais são os dados. Quais que são, de fato, as situações que aconteceram e quais resultados saíram dessas ações. Então não dá para dar feedbacks genéricos. Tem que pontuar a ação. Naquela determinada situação você agiu dessa e dessa maneira. Me explica um pouco mais por que você agiu assim. Entender o ponto de vista da pessoa para que a gente consiga se alinhar nesse ponto de vista. A partir do momento que esses feedbacks eles já são com maior propriedade, né, a partir desses dados no centro da tomada de decisão, aí é conseguir criar um senso de pertencimento tão grande, onde o que a gente está trabalhando aqui faça tanto sentido a ponto de eu sair de uma sessão de feedback empolgado, animado, porque eu entendi exatamente, cirurgicamente, o que eu tenho que fazer. Qual que é o comportamento que eu tenho que ajustar. Quais vão ser os resultados de eu ajustar esses comportamentos? Então a gente precisa de líderes, e ainda bem que a gente de fato conseguiu contratar e conseguiu desenvolver cada vez mais líderes dentro do Grupo Capital assim, que passaram por essa jornada, que já receberam muitos feedbacks ruins por aí, que também tiveram feedbacks bons, para eles saberem o caminho das pedras, assim, né? Então você precisa de alguém que tenha experiência de fato, porque a informação você consegue numa sala de aula. O conhecimento você consegue estudando. Agora a experiência é no campo. A experiência é vivendo isso. E ter líderes, ter referências que consigam passar isso, faz toda a diferença. Você sair dessa reunião, de uma reunião de feedback ou de um feedback espontâneo, sair animado. Sair sabendo quais são os próximos passos. Não só com aquilo negativo que você fez e dar um jeito para resolver. No onboarding a gente tem uma sequência de 4 e-mails falando só de feedback. Então, assim, a gente realmente estimula isso para acontecer. Entendi. Não importa qual é o feedback, ele é um presente. Então, se você consegue dar um feedback sobre alguma coisa ruim, ou dar um feedback sobre uma coisa boa,
Né? Se for uma coisa ruim, você dá o feed forward também. Pô, o que dá para você arrumar? Como líder, a gente precisa fazer isso, né? Tem horas que são só feedbacks, tem horas que são os feedbacks e os feed forwards, mas se você consegue fazer isso de uma maneira onde a outra pessoa fala, pô, a partir disso aqui, eu consigo ser melhor, eu consigo mais resultado, eu consigo ir além, cara, aí você fez certo. Então, outro recado, se você tá em um lugar onde você sai do feedback se sentindo mal, feedback 360, dá aquela agonia, tá no lugar errado também. E acompanhamento, né? Você recebe feedback uma vez a cada 2 meses. Como que vai ser cirúrgico? Os ajustes, né? Então, você tem que estar recebendo e podendo se sentir livre para dar feedback toda semana. Qual que é a finalidade de um bom feedback, de um bom acompanhamento? O que vocês esperam dessa ferramenta com as pessoas que vocês estão ali desenvolvendo, que estão na empresa? Após esse feedback, após esse acompanhamento, qual que é o resultado que é almejado? O que vocês falam? Isso aqui está dando certo, esse sistema de feedback está dando certo? Primeiro, a confiança, assim. O vínculo que vai surgindo naturalmente a hora que 2 adultos se tratam de maneira profissional é incrível. É incrível. É a mesma coisa dos planejadores que acabam sendo chamados para casamento, festa de aniversário dos clientes. Porque esse nível de maturidade ele vai aproximando esses similares, né? Vai aproximando quem está numa mesma frequência. Então, tem que ser muito cirúrgico, tem que ser muito pontual em toda essa questão de entender o quão eu consigo melhorar profissionalmente a partir de um feedback bem dado. É isso. Eu brinco no processo seletivo, né? Por vezes eu me pego falando isso. Somos adultos, trabalhando com adultos, então a gente se trata como e vamos embora. Né? Tem que ser assim. Isso fica muito claro para mim que tem muitos adultos que não se colocam na posição de adultos e nós vemos inclusive liderança de lugares que nós já passamos que às vezes ele acha que feedback é falar aquilo que está no coração dele. Quer falar, desabafar. Eu vou desabafar, você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo, né? E que aquilo não tem nenhuma finalidade de desenvolver a pessoa do outro lado, somente de tirar aquilo que você está sentindo, aquilo que você está achando, e que você não trata outra pessoa, o comportamento dela, aquilo que precisa ajustar, né? Pelos estudos que eu faço, pelo aquilo que vocês também apresentam aqui, é muito importante a gente lidar com o comportamento das pessoas, desenvolver o profissional, né? Eu já ouvi um podcast da Lucilena Galvão que ela fala assim, se você dá um feedback simplesmente para tirar do seu coração aquilo que você está sentindo e você não tem uma finalidade de desenvolver a pessoa do outro lado, fazer com que a pessoa que você está dando feedback saia do outro lado, se desenvolva, se realize, então você não está dando feedback. Você está fazendo tudo menos dar um feedback. E que as empresas deveriam começar a se preocupar mais que aquilo que você está fazendo, essa conversa de adulto, seja é uma pessoa que está trabalhando comigo, é uma pessoa que quer se desenvolver, né? Muitas vezes a gente cria coisas na nossa cabeça, aquela pessoa não é boa, aquela pessoa é preguiçosa, mas vai ver, ela tem comportamentos que precisam ser olhados, né? Posturas a serem olhadas. Então, nós vemos que muitas empresas elas não olham para isso. Muitos líderes falham nisso. Vocês acreditam, né, que as empresas já estão olhando mais para isso? Vocês acreditam que o mercado está amadurecendo ou a gente está muito longe ainda de ter um feedback de qualidade, usando real uma ferramenta que faça o outro sair do outro lado? Bicho, eu faço muita entrevista, cara. E, sim, pela minha experiência, vez e vez de novo, estão muito longe. E acho que você colocou de um jeito muito certo, né? A pessoa vai e coloca o ego dela na frente. Eu quero desabafar, não sei o quê. Vamos botar o ego numa caixinha? Vamos olhar para o que a gente quer? Eu me dou bem se você se dá bem? A gente cresce junto? Então eu posso te entregar isso aqui de 2 formas. Uma forma para eu simplesmente desabafar e amanhã a gente ter o mesmo erro, a gente ter a mesma pisada de bola, porque pode acontecer, ou a mesma falha sem querer, porque você não tem o conhecimento da coisa. Eu corro o risco de pisar no teu ego,
que todo mundo tem, não adianta falar que não tem. Então põe o ego de lado, abre a porta da comunicação entre adultos, coloca isso, né, bem enquadrado, né? A gente pode ter qualquer conversa difícil. Se eu chegar para você e falar, Dani, preciso ter uma conversa difícil contigo, a conversa já ficou mais fácil a partir dali. Então é isso, botar o ego de lado e tratar a coisa como evolução. Vejo por aí. E feedback é compromisso. O planejador, ele saca quando ele olha na sua cara e tá muito claro que você comprou essa ideia, que você tá do lado dele, sabe? Uhum. Então, isso é muito evidente. De quem só tá passando feedback por uma obrigação institucional e de quando o líder, ele tá ali, lado a lado. Vamos crescer junto, vamos fazer isso junto. Tiro de ensinamento disso que vocês estão falando, até pela palavra que você usou, o feedback não é uma pessoa contra a outra. São dois adultos, um ao lado do outro, para que promova o crescimento e o desenvolvimento de gente, de pessoas, e os profissionais se tornem cada vez melhores e excelentes naquilo que eles fazem. É isso? É isso. Tirar essa ótica de feedback como algo negativo. Feedback positivo também. É a partir do feedback que surgem as celebrações que a gente precisa fazer no dia a dia também. Perfeito. Se a gente for pegar como exemplo, os melhores amigos, os sócios, os casamentos, feedback é ali constante. Pô, bicho, pisou na bola aqui, hein? Nossa, amor, não faz isso. A gente cresce tanto com feedback. Por que no mercado a gente deixou isso chegar do jeito que tá? Né? De um jeito onde você se sente mal em receber. Então é isso. É voltar para o que a gente já conhece. A gente já sabe fazer isso direito, mas é colocar no dia a dia de trabalho. Tô vendo que a gente vai ter que ter um podcast para falar só de feedback. Então, um bom papo. Talvez a gente já pode colocar na pauta aqui só para falar de feedback, como que os profissionais podem utilizar dessa ferramenta, como os líderes podem utilizar, né? Existe uma falha dos líderes para conseguir dar esses feedbacks. Mas eu queria saber, empresas que não usam feedback, a gente falou tanto de cultura aqui, empresas que não utilizam do feedback ou até que utilizam, mas não utilizam da maneira correta, tende a enfraquecer a cultura da empresa? Com certeza. Com certeza, né? Assim, a gente está em constante mudança. Você não é o mesmo Daniel de 1 ano atrás, quanto mais de 5, de 10. Uhum. Então, para algum lugar a gente está indo. Então, a gente está evoluindo. A gente tem alguém para falar, opa, aqui tá ruim, alguém olhando de fora. A gente precisa ter isso. A gente precisa ter isso como pessoa, a gente precisa ter isso como profissional de esporte de alto rendimento. Enfim, a gente precisa de um coach, a gente precisa de alguém ali olhando de fora e conseguindo te apontar coisas que você não tá vendo. Senão a gente cresce para todo lado. E aí eu tenho uma pessoa que vai se dar muito bem e eu tenho várias outras que vão para caminhos opostos e daqui a pouco não sabe onde está errando, não sabe por que deu errado e, enfim, e perde cliente, e depois a gente perde relacionamento como, né, empresa e planejador, enfim. Do lado da empresa se reflete como turnover, do lado do planejador, do lado do profissional, se reflete com aquela sensação de estagnação de carreira, sabe? Uhum. Não sei muito para onde ir, não sei qual que é o próximo passo, estou no mesmo lugar há 6 meses, há 9 meses, há 1 ano. E aí vem o desânimo, crise de identidade, será que eu estou no lugar certo? Será que eu faço a coisa certa? A idade vai chegando, isso fica ainda mais aflorado, né? Pô, não me achei ainda, né? É muita gente frustrada hoje em dia no ambiente que trabalha, com as pessoas que trabalham. Tá bom, feedback. Vamos marcar um dia só para falar disso. Bora. Mas agora eu queria saber uma coisa. Nós estamos em franca expansão falando de Grupo Capital, né? Uhum. Então tem muitas empresas que crescem rapidamente, algumas demoram um pouco mais, mas pensando em crescimento, a empresa começa a ter um boom, entrar muito mais gente, né? Às vezes a gente vê uma empresa que tem 5, 10, 15 pessoas, amanhã tem 200. Como que a gente faz para manter a cultura viva, não enfraquecer uma cultura quando essa empresa tem essa expansão? Dani, essa é uma pergunta boa, mas eu acho que dá para responder ela de um jeito que fica claro, pelo menos para o que passa para mim. É assim, a cultura ela existe. E se eu não contratar a cultura, eu tô aberto a um risco muito maior
de pessoas que têm uma cultura diferente influenciarem em pessoas que estão ali próximas a ela e a gente ir mudando a direção que a gente criou com tanto carinho lá atrás. Então, o grande segredo está em achar pessoas que têm a mesma cultura. E depois de colocar tudo isso junto, porque as pessoas elas vão crescendo, elas vão mudando, é trabalhar a parte de feedback que a gente estava falando agora, para que isso não só se mantenha, mas cresça, floresça ainda mais. Então a ideia é essa. Quem tem cultura igual à minha vai ser muito bem-vindo aqui dentro. Né? Igual, parecida. É assim, os valores eles não precisam ser iguais, mas eles precisam ser complementares, eles precisam ser compatíveis. Tá né? certo. Acho que esse é o caminho. Quer somar alguma coisa sobre isso, Fred? Cara, a gente precisa entender que cultura é o que a gente faz no dia a dia e clima é como a gente percebe o que a gente está fazendo no dia a dia, né? Então, uma partir dessas ideias do que a gente entende como cultura, do que a pessoa entende como cultura, mas mergulhando nesses comportamentos. O que a gente tem que fazer? Como que a gente faz isso? Qual é o tipo, qual é a qualidade que a gente faz isso, né? O que o Grupo Capital espera no atendimento dos clientes nas primeiras 3, 4 semanas? Quais que são esses ajustes finos? Então, a gente está olhando tanto para isso desde o começo, desde o início do onboarding, faz com que as pessoas já vão se aproximando cada vez mais. Vai sendo natural, é orgânico. Perfeito. E eu já vou jogar a bola de novo para vocês. Nesse processo todo, empresa crescendo, a gente quer manter uma régua alta, quer manter a cultura viva. Qual que é o papel da liderança nesse processo? O líder é o guardião da cultura, né? O líder é isso, assim, se eu falo alguma coisa e faço algo diferente, a pessoa que eu estou liderando vai se basear no que eu estou fazendo, não no discurso bonitinho. Aquele velho ditado, né? Faço o que eu diga, não faço o que eu faço. Cara, pura mentira, pura ilusão, ou coloca como você quer colocar. Simplesmente não funciona. Você tem filha pequena, você sabe, você faz um negocinho, ela repete. A gente aprende por repetição, né? Os nossos neurônios espelhos, eles trabalham assim. Eu tô te vendo fazer alguma coisa, numa fração muito menor, o meu cérebro trabalha como se eu estivesse fazendo a mesma coisa. Então, enfim, vai ser muito mais forte. Tem aquela frase clichê, até o Fred tem um pensamento sobre isso, sobre frases clichês, gostaria que ele trouxesse aqui, fala que o exemplo arrasta, é isso? É isso, é isso. A frase clichê é que só é clichê mesmo porque de fato existe. Porque acontece repetidamente no mundo, né? Então, por isso que vira clichê, porque é uma verdade, assim. Então, respondendo diretamente à questão, o líder tem que estar presente. É o líder presente, de fato, aqui, sem ficar no Ctrl-C, Ctrl-V, sem falar a mesma coisa para vários liderados diferentes, assim, sabe? Tratar uma pessoa como uma pessoa que está ali mesmo, está pronto para isso. Presente, disposto, né? Se colocar ali no... Exatamente a mesma coisa que a gente prega para fazer para o cliente, a gente tem que fazer como líder aqui. Perfeito. E agora, o pessoal ouviu tudo que a gente trouxe aqui, entendeu, nossa, que bacana tudo que eles falaram, que bacana o Grupo Capital, faz sentido, dá match com aquilo que eu penso, tudo que eu ouvi fez muito sentido, né? O que essa pessoa precisa saber sobre o tipo de profissional que nós buscamos? Ela saber como que ela se encaixa aqui, o porquê que ela se encaixaria aqui. Posso começar com uma dica? Boa. A gente fala para o cliente, né? O que você quer? Para quando você quer? Tenta ir na base do todo e pensar nos projetos futuros, nos objetivos de futuro. Então, primeiro ponto é, pare e pensa no que você quer de carreira. Onde você quer estar daqui 1, 2, 5 anos. 5 anos acaba sendo muito longe, né? Nesse mundo imediatista que a gente está. Mas pensa no que você quer daqui a pouco, aonde você quer chegar e o que você precisaria ter hoje para chegar lá. E aí, entra no site do Grupo Capital, entende ali, fica claro. É só ir lá e ler o que está ali, é exatamente o que nós somos. Então entra lá, lê, e se você sentir que mexeu alguma coisa que faz sentido conhecer mais, se candidata e a gente vai bater um papo. É isso, ao mesmo tempo que a pessoa deve olhar para o que ela está querendo, ela também tem que ter pelo menos uma noção do que ela está buscando, aonde ela vai. Qual que é o tipo de estrutura? Qual é o tipo de relacionamento que ela vai ter dentro dessa empresa? Então, pensa um pouquinho de verdade no que você quer para você e qual é o tipo de apoio que você quer trazendo essa base para você.
E a partir disso, vem para uma entrevista, entra no site, conversa. A gente até tem algumas partes dos processos onde as pessoas conversam com os planejadores que já estão aqui dentro, para se apropriar cada vez mais, para sair só do discurso institucional. Vai atrás. Perfeito. É isso. Perfeito. Se tem alguém que quer construir uma jornada sólida conosco, com o Grupo Capital, em poucas palavras, qual que é esse perfil, então? Poucas palavras. Cara, propósito e vontade. Propósito e vontade. Propósito e vontade, é isso? É isso. Tem que estar comprometido, né? É isso. Comprometido com o seu resultado, comprometido com você mesmo, com o seu desenvolvimento. Muito bom. Para fechar aqui, né, a gente tem muito mais para conversar, mas o nosso tempo é limitado. A gente já viu que tem algumas pautas para a gente tratar em próximos podcasts. Gostaria muito de estar com vocês novamente para falar com o público, para falar com quem está nos ouvindo. Mas para fechar, o que vocês gostariam de ver nos próximos 5 anos do Grupo Capital pensando em cultura? Fácil de responder, vai. Ó, pra mim, eu acredito que a gente tá muito alinhado nessa, porque a gente fala disso algumas vezes. Aí conseguir manter o que a gente tem desde o dia 1. Conseguir manter essa essência e a gente expandir isso para mais gente. Então, cada pessoa que entrar aqui, ela fala, pô, me achei, é isso, compartilho, e a gente manter esse clima aqui dentro que é muito bom, essa cultura também que a gente sente no dia a dia que é muito boa, e essa vontade de conquistar. E a gente crescendo cada vez mais unidades de negócio, com a nossa cara mesmo, assim, né? Ampliando essa cultura em diferentes segmentos. Basta ir nesses eventos do mercado financeiro e perguntar sobre o Grupo Capital. A quantidade de elogio, o que vão falar da nossa cultura, desse referencial. Então é isso, ampliar cada vez mais o que a gente está fazendo hoje. Perfeito. O que vocês sonham quando a gente fala do nosso capital humano? O que vocês sonham para esse capital humano do Grupo Capital? Cara, realização em tudo que é lado. A pessoa se sentir completa. Fala, pô, eu tô do lado de gente que eu gosto, que me desenvolve. Eu olho pro lado e falo, pô, como eu cresço com aquele cara, como eu cresço com aquela mulher. E, enfim, você se sentir empolgado pelo ambiente que você tá vivendo. Você olhar pros seus resultados financeiros. Falar, cara, era isso que eu queria. E você conseguir colocar toda a sua atenção, a sua preocupação para cuidar dos seus clientes, de você mesmo, da tua família e, enfim, que todo o resto seja parte para te dar energia para cuidar dessas coisas. É isso, aqui você vai ter um ambiente fértil para ser coerente com aquela versão que você quer ser, sabe? E a partir do momento que você tem um ambiente que proporciona você ser essa sua melhor versão, essa sua melhor versão vai surgir, vai aparecer com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você encontra na rua. Então é isso, assim, ser autêntico, ter um ambiente onde você não precisa vestir uma máscara, vestir uma roupa diferente, mas sim se aproximar cada vez mais de quem você quer ser. Perfeito. É tão gostoso ser uma pessoa só, né? Não ter a skinzinha profissional e a de marido e depois a de pai. Ser quem você é e fazer o negócio acontecer ali é bom demais, então manter isso. É isso. Saio desse podcast muito feliz, muito satisfeito de entender como que a gente consegue construir essa cultura, o porquê que nós chegamos onde nós estamos, porque a gente vai chegar ainda muito mais longe. Fica claro na fala de vocês, no nosso bate-papo, o quanto que a gente valoriza pessoas reais, a humanidade, a verdade, que as pessoas realmente consigam sair do outro lado, o desenvolvimento, a realização delas que você falou. Então eu gostaria de agradecer, André, de você estar aqui conosco. Obrigado o Capital Planeja, no nosso podcast. Fred, muito obrigado também. Se vocês tiverem uma mensagem final, por favor, a hora é agora. Para mim é isso. É a gente conseguir expandir ou entregar para a sociedade uma dor que ela tem hoje, de poder ser autêntico, ser verdadeiro, mudar aos poucos, mas mudar o mercado financeiro como ele é hoje. É isso. E aí, do meu lado aqui olha para onde você tá, olha para onde você quer ir, as pessoas que você quer do seu lado para construir esse negócio e vai fazer acontecer, independente de qual caminho seja esse. Sai dessa mesmice, dessa maré, desse negócio de, eu já tô aqui, né? Vai ganhar seu espaço. Ou vem ganhar seu espaço, né? Melhor dizendo.
Mais uma vez, muito obrigado. A todos que nos acompanharam aqui, obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha curtido bastante tudo que a gente tenha trazido aqui, que tenha te ajudado, que ajude você no campo profissional, ajude a sua empresa a todo esse conteúdo. Tem muito mais coisa vindo por aqui, espero que você nos acompanhe. Você tem o direito de nos acompanhar pela plataforma que você preferir, seja o Spotify, seja o YouTube, enfim, a plataforma que você preferir, nós disponibilizaremos para você. Se você quer sugerir algum tema, se você quer tirar alguma dúvida, nós colocaremos aqui os nossos contatos. Você vai ter esse direito também de trazer isso para a gente, para enriquecer ainda mais o podcast do Grupo Capital. Esperamos ver você aqui de novo, nos ouvindo, compartilhando conosco essa vivência e que assim a gente possa ajudar um ao outro a se realizar, fazer empresas cada vez mais fortes, uma cultura de excelência que mude realmente a vida das pessoas. Espero vocês no próximo episódio do Capital Planeja, o podcast do Grupo Capital. Muito obrigado. Uma pausa aqui, vocês viram quanto conteúdo de qualidade nós estamos trazendo, então aproveita agora para já curtir, para já compartilhar, para comentar, para que a gente possa continuar cada vez mais forte, levando todos esses conteúdos de qualidade para vocês. Muito obrigado. O Capital Planeja, o podcast do Grupo Capital. Siga agora na sua plataforma favorita e comece a viver o bem-estar financeiro na prática.